Efeitos colaterais do minoxidil oral. Esse é um tema que gera ainda muita dúvida, muitas perguntas. Nós temos vários vídeos aqui no canal falando de minoxidil oral, de eficácia, de dose, de possíveis efeitos colaterais. Mas no vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma lista com vocês dos efeitos que são mais comuns. A gente vai apresentar essa lista com base num estudo que foi publicado no Jornal da Academia Americana de Dermatologia, em que avaliou mais de 1.400 pacientes usando minoxidil oral e quais então que foram os efeitos colaterais mais comuns nesse grupo de pacientes. Mas antes da gente começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares, então se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, toda semana a gente tem conteúdo aqui no canal. Se você já gostar do nosso conteúdo, se você acompanha o nosso trabalho, aperte o botão de curtir, isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Bom, nós temos alguns estudos avaliando efeitos colaterais do minoxidil oral e é normal que tenha uma certa diferença, uma certa divergência em relação à frequência dos efeitos colaterais dependendo de cada estudo, mas para esse vídeo de hoje eu vou trazer os dados desse estudo que foi publicado em 2020 e ele avaliou mais de 1.400 pacientes utilizando o minoxidil oral para a queda de cabelo. Então, realmente é uma casuística grande e eu acho que ele traz informações muito interessantes com relação aos efeitos colaterais. Primeiro ponto, desse grupo de pacientes que usou minoxidil oral, 80% dos pacientes não apresentaram nenhum efeito colateral. Então, o paciente não sentiu nada. 15% dos pacientes perceberam a hipertricose, que é o aumento do pelo em outras partes do corpo que não o couro cabeludo. Então, pode ter um certo aumento de pelo em algumas regiões da face, do braço, mas na verdade em qualquer parte do corpo isso pode acontecer. De uma maneira geral, esse aumento de pelos ele é sutil. Nós temos um vídeo aqui no canal falando especificamente do aumento de pelos com o minoxidil, então eu não vou me estender muito nesse assunto. Se você ainda não viu esse vídeo, vale a pena dar uma olhadinha que eu explico isso de maneira mais detalhada. Mas, lembrando então, dos efeitos colaterais do minoxidil oral para a queda de cabelo, o efeito colateral mais frequente é o aumento de pelos, geralmente ele é bem sutil, ele é leve e isso acontece em torno de 15% dos pacientes. Porém, outros efeitos colaterais podem acontecer. E nessa casuística, nesse estudo, o segundo efeito colateral mais comum foi tontura, sensação de tontura. Isso aconteceu em 1,7% dos pacientes. Alguns pacientes podem ter retenção de líquido e geralmente isso se manifesta como um inchaço, principalmente nas pernas, na região do tornozelo, a perna pode ficar um pouquinho inchada. E isso aconteceu em 1,3% dos pacientes. Alguns pacientes podem apresentar o que nós chamamos de taquicardia, que é uma sensação de coração acelerado ou batedeira, a pessoa sente o coração acelerado. Isso aconteceu em 1% dos casos. Alguns pacientes podem ter dor de cabeça, um inchaço mais intenso que até se acumula ao redor dos olhos, ou mesmo insônia, isso pode acontecer, porém esses efeitos acontecem com menos frequência, em menos de 1% dos pacientes que fizeram parte desse estudo apresentaram esse tipo de efeito colateral, então de dor de cabeça, um inchaço mais intenso pegando ao redor dos olhos e também insônia. Um outro dado importante desse estudo que ele traz mais ou menos o tempo que esses efeitos colaterais costumam acontecer. E isso é um dado muito interessante. Por exemplo, aquela pessoa que sente o coração acelerado. Isso acontece nas primeiras horas após a pessoa ingerir o minoxidil. Isso tem uma boa explicação. O minoxidil ele é um vasodilatador, ele aumenta o calibre dos vasos, ele dilata os vasos sanguíneos. E quando isso acontece de uma maneira mais intensa, isso pode gerar um aumento, um reflexo, é o aumento da frequência do coração e a pessoa sente o coração acelerado. E tudo isso é um mecanismo muito rápido, por isso que a pessoa já sente isso nas primeiras horas após ingerir o minoxidil oral. A sensação de tontura geralmente demora alguns dias, tende a acontecer na primeira semana de tratamento.
Dor de cabeça, inchaço, isso costuma acontecer nas primeiras semanas de tratamento, até 30, 45 dias, e o aumento de pelos, que é a hipertricose, essa costuma ser um pouquinho mais tardia, porque depende ali do estímulo dos pelos do corpo, geralmente acontecendo entre 45 e 90 dias. Conclusões importantes desse estudo. Primeiro, a maioria dos pacientes não apresenta efeito colateral. Os efeitos colaterais são pouco frequentes e, de uma maneira geral, são bem manejados, alguns deles transitórios. E nessa casuística, menos de 2% dos pacientes interromperam o tratamento por causa de efeito colateral. 98% dos pacientes, mesmo aqueles que tiveram algum efeito colateral, enfim, conseguiram contornar e manter o tratamento. Como é que nós podemos, então, contornar esses efeitos colaterais? Uma possibilidade é a gente diminuir a dose, então lembrar que os efeitos colaterais são dose dependente, então doses mais altas têm um risco maior de gerar efeito colateral, então dependendo, claro, da intensidade, o paciente que tem um efeito colateral mais intenso, muitas vezes não é possível manter o tratamento, a gente tem que suspender. Mas se for um efeito colateral mais leve, a redução da dose muitas vezes é suficiente para que o paciente fique bem. Uma outra estratégia, na verdade, que é bastante interessante, vocês viram que geralmente demora algum tempo para esses possíveis efeitos colaterais aparecerem, é a gente subir a dose gradativamente. Então, como a maioria dos efeitos tende já a aparecer nos primeiros 3 meses, nós podemos começar com uma dose bem baixinha, depois de 3 meses aumenta, passa 3 meses aumenta um pouquinho mais, porque nós sabemos que a sensibilidade de cada indivíduo é variável. Então tem pessoas que vão ter uma tolerância muito melhor, outras pessoas nem tanto. Lembrar que é fundamental a prescrição e o acompanhamento médico. Esses são os efeitos colaterais mais comuns, porém outros efeitos mais raros, mais incomuns podem acontecer. Algumas pessoas podem ter manifestações mais intensas, mesmo essa situação do inchaço, ela pode ser bastante intensa em alguns casos. Felizmente isso é bastante raro, mas por isso que é fundamental tanto a prescrição quanto o segmento médico durante o tratamento. Mas é muito importante que você saiba os principais efeitos colaterais, até porque caso você venha apresentar alguns desses sintomas com o uso do minoxidil oral, que você possa relacionar aí com o medicamento e discutir com o seu médico se de fato é do medicamento ou até eventualmente tem alguma outra causa. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.